porque senão depois... Ah, tá sendo gravado. Hoje eu trouxe um baralho para vocês. Aí no Brasil ele tem para vender, porque esse baralho é brasileiro. E ele chama Avaliando Esquemas, tá? É um baralho mesmo, que a gente usa para terapia, tá? Hoje eu uso pouco esse baralho no cotidiano, no dia a dia das sessões, porque praticamente eu decorei os processos. Mas quando a gente ainda não sabe os processos, a gente usa muito esse baralho. Ele fica fácil porque ele vai fazer você identificar os esquemas mentais. Até para criança existe baralhos desse tipo, né? Baralhos de esquemas mentais infantis. Esse, por exemplo, é para adulto e para casais, mas tem infantil também. Vocês vão encontrar. A editora aqui é Líder, mas tem a Sinopsis, eu acho, no Brasil também, que é uma editora super bacana e que tem os esquemas mentais. Então, aqui tem todos os esquemas, né? Falando um por um para vocês. Esquemas mentais de negativismo e pessimismo, de autocontrole e autodisciplina insuficiente, vulnerabilidade à doença, defectividade e vergonha, desconfiança e abuso, merecimento e grandiosidade, inibição emocional, isolamento social. Eu vou separar alguns aqui para a gente falar hoje. Abandono e instabilidade, privação emocional, esse é o mais profundo, tá? A privação emocional é o mais profundo de todos. Esquema de dependência e incompetência, busca de aprovação e reconhecimento, subjugação, autossacrifício, fracasso, postura punitiva e padrões inflexíveis. Estão todos aqui, tá? São 16 esquemas mentais. Naquele livro do Reinvente a Sua Vida, a gente tem 12 esquemas descritos, porque depois, como foi reavaliado, né, refeito o estudo, aí aumentou. Era algumas coisas, postura punitiva, por exemplo, lá não tem, aqui tem. Foi ampliado alguns esquemas mentais e dividido outros, né? A subjugação lá, ela entra junto com o autossacrifício no livro. E aqui, nos esquemas de domínios mentais agora, o atual, ele não é junto, ele é separado. Então, você vai encontrar o autossacrifício 1 e o subjugação outro, que são dois esquemas mentais hoje em dia, que na época, quando foi feito aquele livro, era um só. Mas aí vamos lá para a parte prática. Eu vou fazer umas perguntas para vocês e vocês simplesmente vão responder sim ou não. Vivi, tem mais ou menos? Não. Se for mais para mais é sim, se for mais para menos é não. Tá bem? Não tem mais ou menos. É sim ou é não, ok? Então vamos lá. Tenho medo que minhas decisões possam me levar à ruína. Quem daí responde sim, levanta a mão para mim. Quem responde não? Pronto, ok. Só tá a Andréia fora do buraco. Então vamos lá. Durante a sua vida, é um esquema de negativismo que é ativo, tá? Então vamos lá. Durante a sua vida, seus cuidadores se mostraram rígidos, severos, não permitindo espontaneidade e lazer. E você cresceu excessivamente preocupado que as suas decisões, principalmente as espontâneas, viessem a lhe causar prejuízos. Acertei? Ó. Não. É legal, né? Porque é praticamente cartomante, gente. Vamos jogar carta, entendeu? Cartomancia isso aqui. Então vamos lá. Ó. Tenho medo que as minhas decisões possam me levar à ruína. Nesse caso, o sistema de negativismo e pessimismo está ligado a um padrão familiar. O que ele significa nesse padrão familiar, quando a gente responde sim? Significa que você foi oprimido nas suas decisões muitas vezes, ou que tomou ao longo da vida decisões que te causaram muito prejuízos. Então, pode ser que na infância você teve pais super liberais que não tiveram problema com as decisões, mas que ao longo da sua vida adulta você foi vivendo day by day, dia por dia, e aí você foi prendendo decisões que causaram prejuízos a você. E aí você também ativa o esquema. Então, às vezes, você não ativou o esquema quando era pequeno, você foi ativar com as suas próprias experiências. E às vezes você ativou desde pequeno e permaneceu com o esquema ativo ao longo do tempo.
Quando a gente fala lente que o outro usa para enxergar o mundo, tem a ver com isso, gente. Nesse caso, a lente aqui que você usa para enxergar o mundo é uma lente de negativismo e pessimismo. Eu tenho certeza que isso aqui não vai dar certo. Entendeu? Então, vamos para uma outra pergunta do esquema do negativismo. Vamos supor que vocês disseram o sim só para uma cartinha. São 4 cartinhas aqui, mas só uma que deu sim, a gente não pode considerar que o sistema está ativo. Vamos ver se o de vocês estão ativos. Acho que por trás de uma boa notícia sempre vem uma má notícia. Quem responde sim? Não. Não. Não? Tudo não? Não. Ok. Então, quando você responde sim nisso, é porque você é pessimista, sempre esperando o pior das coisas e vivendo tenso e preocupado com isso. Os seus cuidadores eram negativos e pessimistas e fizeram você acreditar que a vida pode não ser boa e feliz. Então, esse vocês disseram não, então vocês não estão ativados. As pessoas reclamam que meu humor está sempre rebaixado. Ou seja, eu tenho crise de humor. Tá? Vocês conhecem alguém Não, com eu crise de não humor? entendi essa. As pessoas reclamam Não. que o meu temperamento sempre muda, que eu tenho um humor rebaixado. Não. Não. Não? Não. Ótimo, que bom. Mas vamos lá. Vocês conhecem alguém que o humor sempre muda? Sim. Que a pessoa uma hora tá bem, outra hora não? Sim. Ó. O fato de você focar permanentemente no negativo e viver refletindo sobre os seus erros gera tensão, preocupação crônica, queixume e indecisão. E estes fatores fazem com que você tenha um rebaixamento de humor. Então, a pessoa que é mal-humorada ou que muda de humor toda hora, muitas vezes é porque ela está muito reflexiva pelos próprios erros que ela cometeu. E quando ela fica refletindo sobre isso, ela se torna demasiadamente preocupada e tensa. Quando ela se torna demasiadamente preocupada e tensa, ela vai atingir o meio com o rebaixamento de humor. Entendeu? Então, você não tem esse, só tem um até agora. Não consigo ver as coisas de uma forma positiva. Sim ou não? Não. Não? Não. Todo mundo não? Não. Olha, vocês estão salvos de um esquema. Tá vendo? Quem achava que todos os esquemas estavam ativos de vocês. Conhecem alguma pessoa, consegue enxergar alguma pessoa que não vê as coisas de forma positiva? Sim? Vamos entender o que é. Para essa pessoa, os aspectos negativos são minimizados e desconsiderados, sempre priorizando o que há de ruim. Não consegue ver felicidade em nada e sofre por não achar que a vida tem coisas boas a lhe oferecer. Esse mecanismo ativo, pessimismo e negativismo, é muito a ver com a criação dos cuidadores da família. Pessoas dentro de casa que tiveram cuidadores muito negativos, muito pessimistas, super protetivos, que acreditavam que se você saísse de casa ia acontecer um desastre, que você ia receber um tiro a qualquer momento, que não adianta nem estudar que não dá certo, não joga na loteria não que ninguém ganha. Isso aqui, esse esquema mental tem muita conexão com como é que o meio era onde essa pessoa viveu. Então, quando a gente vê alguém, as pessoas. É estranho, porque a gente às vezes pega paciente e fala: eu sei que eu tenho que ser positiva, que eu tenho que pensar positivo na vida, mas eu não consigo. E a questão, muitas vezes, não é pensar o positivo. Esse esquema mental ativo não vai deixar autorizar que a pessoa pense positivo. Não, ainda não. Não, filha, agora não. Agora já a gente vai se trocar para ir dormir. Deixa eu só desativar o Tá som. ali, tá. Não tem nada a ver com a pessoa estar se esforçando ou não, ler livro de autoajuda, ler frases positivas.
Porque tem mais a ver com o ambiente onde ela cresceu. Tá? Por isso que a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente fala para a pessoa, seja positiva. Pensa positivo. Nunca vi, você não sabe pensar positivo. Porque a superfície é muito pequenininha para você poder direcionar alguém que está pensando dessa forma. Entende? Eu mandei esses dias um videozinho no grupo falado Silêncio Bruno. Vocês viram o filminho que eu gravei uma partezinha do filme falando Silêncio Bruno? Para essas pessoas negativas, o que a gente usa bastante é esse videozinho do Silêncio Bruno. Quando começar a vir a voz para você falando que não vai dar certo, você fala Silêncio Bruno. Silêncio Bruno, que é um filminho que passa, né? Ele passa da Disney lá dizendo que todo mundo tem um Bruno dentro de si. E que a gente tem que silenciar. Mas é um esquema mental. Tá bom? Então, esse aqui vocês já entenderam. Esse é um dos esquemas. Agora vamos ver inibição emocional. Sinto que é feio demonstrar sentimentos. Sim ou não? Não. Andréia, mais ou menos não existe. Ou é sim ou é não. 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 Ok, vamos lá. Vamos pensar em alguém que não sabe demonstrar os sentimentos ou que tem dificuldade de demonstrá-los, ok? Durante a vida dessa pessoa, os cuidadores o reprimiram ou desvalorizaram quando ele demonstrava o que sentia. Diziam frases do tipo: chorar é feio, você parece um bobo rindo desse jeito. E isso fez com que essa pessoa parasse de expressar até ao ponto de esquecer como se faz. É um esquema mental, mindset. Tá? Alguém de vocês trabalhou esse esquema para aprender a demonstrar sentimentos ao longo da vida, mesmo sem saber que era um esquema mental? De repente, eu tinha problema com inibição emocional, de demonstrar sentimento, mas eu aprendi ao longo da vida que era importante, sei lá, eu li num livro, vi em algum jornal e comecei a tentar, a me treinar para expor. Algum de vocês Eu desativou? sim, Vivi. Pode me dar a sua Acho que eu experiência? sim. Na verdade, eu acho que e nem é de muito tempo para cá, né? Eu acho que é uma coisa que eu comecei a perceber, até vai pensando aí agora, principalmente em ambiente de trabalho, né? Que você tem aquele negócio muito contido. E eu acho que quanto mais você é você mesmo e não se contém, acho que, sabe, quando você tá bravo, de deixar claro, quando tá tudo bem, de deixar claro que isso não é um problema, e que, muito pelo contrário, acho que quando você se abre aí e demonstra vulnerabilidade mesmo, acho que as coisas funcionam melhor, né? Então eu tive grandes exemplos até de poucos anos para cá, né, de profissionais que trabalhavam comigo que agiam assim, e eu realmente me inspirei e falei, pô, o que tem de errado? E aí quando eu olho o meu padrão inicial, é exatamente esse que você leu, de que na infância, né, de que não chora, se contenha, né, não Você precisa é ficar bobo, bravo, né? tá mostrando isso, Oi? é bobo, né? Você é É bobo? bobo, é. Então, se eu consigo responder com tranquilidade o não, mas quando você descreve, é exatamente esse o padrão que eu tive. E que por muito tempo eu me contive. Aí, qual que é o risco? A gente vai ler todas as outras perguntas da inibição emocional. Tá, Mas no momento de estresse, o que vai acontecer? Na tua natureza volta. é voltar ao esquema mental. Aí o que você Uhum. faz? É. Então você vai conseguir lidar bem com ele. Em que momento ele vai ativar? A hora que você estiver sob estresse. Por isso que é importante a consciência de tê-lo. Porque se você tiver a consciência, você vai falar, nossa, eu estou entrando nesse mindset. Eu não posso Uhum. deixar. Eu preciso vencê-lo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar. Eu vou mandar uma mensagem, eu vou respirar, mas eu vou expor. Eu preciso colocar para fora o que eu tô sentindo e pensando. Para você não entrar no mindset, entendeu? É. Quando você entrar no inibição emocional, você vai necessariamente já passar pelo processo de exclusão social. Você entra no processo de inibição, inibe, e aí você se exclui. Não responde o WhatsApp, não fala com ninguém.
Entendeu? Não, exatamente. Então, o perigo, às vezes, é que ele não está aceso, mas é o mindset, tá? Isso que você falou, assim, Vivi, até monopolizando aqui, né? Não, pode Desculpa. falar. Mas Ó, assim, de trazer, você deu o exemplo de não responder o WhatsApp. Então, assim, se eventualmente tem uma situação muito desafiadora e que me deixa bem brava, né, assim, né, o meu ímpeto inicial não é xingar, brigar, é realmente não vou responder, né, me deixa quieto. Então, assim, eu tenho algumas coisas que eu preciso, né, eventualmente destravar e que eu falo, tá lá, né, quando tiver tudo bem, eu volto a olhar para isso. uhum. E aí, o que que você sinaliza para as pessoas à sua volta? Porque as pessoas não conhecem de psicologia, nem de esquemas mentais ou mindset. Você vai representar que você é fria, que você Uhum. não está nem aí e que não existe importância nenhuma no que está acontecendo. Aí você ativa nas outras pessoas outros esquemas mentais, privação emocional, defectividade, vergonha. Porque você dá a entender para as Uhum. pessoas que você caguei para você, perdão da palavra. Não é importante. Entendeu? Uhum. Uma mãe que tem inibição emocional com o filho, por exemplo, né? Porque um esquema mental, ele não funciona só com os adultos, funciona também com os filhos. Vocês estão ouvindo? Alô? Não. Perdemos Não. o áudio, é. Tá ouvindo? E eu acho que. Alô, alô, alô? Vivi? Ah, Aí. Voltou? Não. Alô? Alô? Não? Que coisa esquisita. Alô, alô, alô? agora Agora foi. sim. Voltou? Voltou. Ah, então, quando é com criança, porque os pais, quando têm mindset, não é diferente com as crianças, entendeu? Lida da mesma forma. Então, quando você tem filhos, é ainda pior. Porque aí você, quando cria inibição emocional, a criança entende que ela está sendo rejeitada. E a gente sempre fala, né? Os pais nunca estão errados. As crianças, elas deixam de amar a si próprias, mas não deixam de amar os pais. Então, a criança vai se sentir rejeitada, excluída, porque você está inibindo a emoção. Então, é uma coisa que tem que tomar cuidado. Sinto que é feio demonstrar sentimentos. Esse aqui foi agora. Sou uma pessoa reservada e tímida. Sim ou não? Tímida não, reservada sim. Sim? Mais reservada do que inibida, Tímida. tímida. Ok. Eu vou ler para vocês então. Você aprendeu a esconder tão profundamente os seus sentimentos que se esqueceu como faz para demonstrá-lo e acha isso natural e valoroso. Sente-se desconfortável quando tem que se expor. Essa é outra cartinha da inibição emocional. Entendeu? A Luísa só tá rindo. Todo mundo está se dando conta que tem tudo isso, que a resposta é sim para tudo. Ai, gente, não vou ler todas não, porque senão vocês vão sair daqui tudo traumatizado, né? Vai para Todos de os grupo esquemas. para melhorar, sai pior, né? Nunca vi isso, meu Deus do céu. Não, Vamos pior lá. não vai ficar. Vocês aguentam? Vamos continuar. Não gosto de exposição. Sim ou não? Não. Não gosto de exposição? Não. Vamos lá. Você passou a sua vida acreditando que não deve demonstrar o que sente, que tem que ser pouco intenso emocionalmente para não ser observado. Não é verdade. E aí, qual que é o prejuízo quando você não gosta de ser exposto? Quantas vezes na vida nós seremos expostos? Querendo ou não. Querendo, não. Obrigado, som. Quantas vezes na vida você vai estar em uma fila, sei lá, numa fila de supermercado, vem um amigo gritando lá longe, fulano! Pronto, você já foi exposto.
A opção de não ser exposto acabou ali. Ou seja, ninguém está livre disso. Você vai ser exposto. E se você Eu não vivi. aprender, Assim, eu tenho receio de algumas exposições, de outras eu não tenho, mas uma que eu acho que é muito curiosa e que traz isso que você falou. Eu sempre tive, eu não casei na igreja, né, de noiva, enfim, e eu tinha pavor de me imaginar entrando, sabe, na igreja e todo mundo olhando para trás e me ver passar. Eu sempre tive pavor disso. E aí eu acho que é bem, né, uma cena de super exposição, né, daquele momento. sim. E alguma vez você já foi questionada por não ter casado na igreja? Ah, acho que não. Acho que não. Se você tivesse numa roda de pessoas, assim, de amigos, falasse assim, nossa, você não casou na igreja? Por que você não casou na igreja? Você falaria que é por isso? Ah, não. Mas assim, também eu não sou, né, uma pessoa super religiosa e, Mas você enfim, se né? sentiria mal, de repente, porque De elas falar que é estão por isso? questionando você? Não, não. Se Você se alguém me sentiria perguntar, exposta? não. Pelo questionamento, não. Não, não casei porque não quis casar. Sei, ia falar alguma coisa. Talvez eu não falaria, quer dizer, não falaria, não falaria, não falo que é isso, né? Que é Aham, só isso. sim. Mas você não se sentiria exposta se questionada. Não, não. Uhum. Então, a exposição a gente tem que trabalhar porque acontece que algumas vezes na vida ela é independente, né? Vai acontecer. Mas é bom para vocês meditarem sobre esse esquema, se é ativado ou não em vocês. Esse é um esquema bem profundo, no senso que é difícil detectar ele. É uma observação muito sutil. Porque você não percebe, você vai achar ou que a pessoa é introvertida, ou que a pessoa é quieta mesmo. Não é um esquema que aparece assim de cara, assim, né? Que diz a que veio. Até porque ele não estraga o meio, né? O contrário, ele colabora para o meio se manter em equilíbrio. Então, as pessoas de inibição emocional, elas têm uma grande, elas dão uma vantagem ao meio, que é o meio não se desequilibrar por causa delas, né? Ele fica neutro. Então, socialmente, a inibição emocional até é bem aceita, né? Ai, que legal que ela aguentou quieta isso, né? Não falou nada. É visto como uma coisa boa, né? Positiva, né? Igualzinha que ela é, É que quietinha. boazinha, né? Quietinha, não falou nada, olha. Fosse eu, tava lá rodando a baiana. E ela, ó, fez cara de paisagem. Ai, que lady que ela é, né? Nossa. Então, as pessoas veem isso como positivo, né? Bem, Então, não consigo expressar meus sentimentos. Sim ou não? sim. Não. Sim, sim. Durante a sua vida, você aprendeu que demonstrar o que sente é errado, por vezes, por ter tido cuidadores contidos. Vamos supor que vocês tiveram pais que não demonstravam sentimentos e estavam vivendo num lar que não tinha demonstração de sentimentos. Naturalmente, o que vai acontecer é que vocês não vão conseguir expor isso com facilidade por não terem visto as pessoas à volta de vocês, no meio de vocês, no ambiente de vocês, fazerem isso. Eu conheço pessoas que não disseram eu te amo para os pais. E que se tiverem que dizer eu te amo para os pais, se sentem extremamente envergonhados, porque não tem essa liberdade. Andréia, você pode contar para mim? Hoje eu falo, mas não vem naturalmente aquela coisa gostosa. Eu te amo. Vem porque eu falo assim, é bom, eu vou falar porque eu quero que meu pai saiba, minha mãe saiba que eu amo eles, então eu me esforço a falar, mas vem o desconforto. Eu, né, eu já sei que vem o desconforto, mas eu me forço a falar. Então eu me vejo sim nessa percepção de que se eu deixar, eu fico quieta. E eu hoje me policio para falar. E não é assim com meu marido, com meus filhos, com meus amigos. É com pai e Normalmente os mãe. pais. É com quem, né? É, os pais. Então, e minha avó também, por mais, né? A gente vem eu venho de uma família reservada mesmo, que nem você falou.
onde aquela coisa de, né, Contido. contido, tudo certinho, tudo, né? Lourdes? Então, eu não sei se encaixaria aqui nesse momento. Eu, na minha juventude, na minha infância, eu tive muita dificuldade com essa situação, né? Mas aos 16, 17 anos, porque meu pai era assim, tudo que a gente fazia por ele, nada estava bom, nada era certo e podia ser feito melhor. E quando a gente dava um presente no aniversário ou no Dia dos Pais, ele dizia assim: você não me obedece, eu também não quero presente. E ele não aceitava. E ele não aceitava nem um abraço, nem um beijo, nada. E quando eu tinha meus 16, 17 anos por aí, eu um dia peguei ele na marra. Eu não sei de onde saiu essa coragem. E eu falei para ele: para de ser durão, porque o senhor está doido de vontade que eu te dê esse abraço, esse beijo, e te fale que eu te amo. E ele? Assim, ele deu risada, ficou todo emocionado, que eu quebrei o meu pai naquele momento. Aí ele passou a aceitar tudo o que a gente falava, ou que a gente fizesse, tudo entre aspas, né? E daí ele passou a aceitar os presentes, passou a aceitar que pelo menos a gente cumprimentasse, porque ele não aceitava nada disso. Entra E aí? assim também na inibição emocional. Entra nos padrões inflexíveis, postura punitiva e inibição emocional. Entra nos três. Nos Essa três, né? colocação. Uhum. Eu já matei em um conto seu 3 esquemas. 3 esquemas em um conto. Esquema de busca de aprovação e reconhecimento. Isso é bem legal, tá? A opinião dos outros é muito importante para mim. Sim ou não? Depende, se pessoas importantes, sim. Quando eu Sim. falo os outros, às vezes pode ser as pessoas próximas a vocês, assim. Não precisa ser tão próximo, mas pode ser próximo. Tem. Sim. Então, vamos lá. Você vive pedindo a opinião dos outros para poder ser elogiado, se sentir bem. Quando essa opinião não te agrada, você fica descontente e triste e faz de tudo que for sugerido para obter o reconhecimento. Uhum. A Não. opinião dos outros é muito importante para mim. Vocês precisam analisar se quando pequeno vocês tinham essa postura. Vocês viram crianças já que ficam sempre perguntando, elas parecem ser indecisas. Elas perguntam o tempo todo se o que ela está fazendo é certo. Ela precisa de um apoio externo, né? De alguém que diga o que elas estão fazendo. E elas Tem. tentam mudar quando a coisa não sai do jeito que agrada. Parece que elas são flexíveis na opinião. Isso na vida adulta, tanto pode acontecer de você adquirir um sistema de autocobrança, de se adequar muito ao ambiente, como pode acontecer de você demonstrar o oposto. Eu não tô nem aí para o que as pessoas pensam. Então, tanto o não muito forte quanto o sim muito forte é um esquema ativo, tá? Preciso que as pessoas me elogiem. Sim ou não? Não. Não. Sim. Tem. Você age como um camaleão, se adaptando a tudo e a todos para ser elogiado e se sentir pertencente. Adapta É suas bom. ideias, adapta suas ideias e pensamento para que isso aconteça e deixe de ter uma identidade estável para se conectar com as pessoas. O que a pessoa busca aqui quando ela precisa que os outros elogiem? Ela busca conexão e pertencimento. Sentir que ela pertence a uma comunidade, pertence a um lugar, que ela é querida, é amada, é aceita. Por É isso ela verdade. muda sempre. Normalmente a necessidade básica infantil de pertencimento não foi gerada, né? Os pais não cumpriram a necessidade básica das crianças no caso de pertencimento aqui. Tá?
Faço tudo para obter reconhecimento. Sim ou não? Não. Não. Se vocês conhecem alguém que faz de tudo para obter reconhecimento, durante a vida dos cuidadores, eles exigiram a aprovação dos outros. Durante sua vida, seus cuidadores exigiram de você a aprovação dos outros. Ou não reconheceram suas conquistas e vitórias. Quando a gente fala de cuidadores exigir a aprovação do outro, muitas vezes são pais que comparam filhos. Olha o fulano como ele é melhor que você. Olha o ciclano como estudou. Tá vendo o filho da tiazinha lá? Ele estudou tanto, você não estudou nada. Olha o seu amiguinho como é simpático. Olha você como é feio. Que horror. Hoje você acredita que necessita dessa aceitação para ser feliz, fazendo um grande esforço para que isso aconteça, pois caso contrário se sente desconfortável. Para algumas pessoas, quando a gente fala faço de tudo para obter reconhecimento, é para obter o mínimo de afeto do outro, de agradecimento do outro. Chega pessoas a ficar madrugada acordada para poder... eu vou dar um exemplo, tá, gente? Mas eu não quero que vocês me levem a mal, mas é um esquema mental. A ficar acordada a madrugada inteira para entregar sopa. Por que a pessoa faz isso, de ficar acordada a madrugada inteira para levar sopa? Porque ela depende, ela necessita de sentir que ela tem valor. Né? Sentir útil. E aí o que acontece é que ela usa isso para o bem, graças a Deus, né? Que bom que ela pode fazer isso por alguém. Mas ao mesmo tempo é um esquema mental que ela está alimentando. De busca por reconhecimento. Entende? Mas, ô Vivi, Ah, você está falando de um caso que para a pessoa é um sacrifício muito grande. Porque eu imagino que tem gente que faz isso de uma forma genuína, não? É, nem todo mundo. eu vou contar para você. Não, eu acho que nem todo mundo, eu concordo. Acho que tem gente que, assim, que talvez faça por talvez capricho do modelo e talvez Eu vou por contar outro para você que não dá motivo. para entrar numa única forma, né? Tem pessoas que ajudam as outras por acreditar mesmo na bondade humana, na generosidade, e tem pessoas que ajudam porque dependem do alimento daquilo, né? Do ego, do alimento do reconhecimento, do alimento de postar na internet, né? De postar que tá fazendo, postar que é bom, que é generoso. Então, cada um, a gente nunca pode ler o outro sem que ele próprio se leia, né? A gente não pode afirmar a pessoa é isso ou a pessoa é aquilo, porque quem sabe de você é você mesmo. Nunca ninguém vai poder dizer quem é você 100%, senão a sua própria autonomia de sinceridade sobre você mesmo. Qualquer coisa que as pessoas digam sobre você é um julgamento, porque elas não são você, não vestiram seus sapatos para percorrer os caminhos que você percorreu, não tem condição de te dizer o que exatamente você sente. Por isso que a sinceridade num processo terapêutico é muito importante, porque através da sinceridade você é capaz de adentrar ao outro em profundidade. Você não consegue adentrar o outro em profundidade sem a própria permissão dele. Sem que ele se liberte daquele processo, né? Se ele diga para você, eu vou ser sincero comigo mesmo, não é com o terapeuta em si, mas dele com ele próprio, né? A gente não tem permissão para adentrar, senão com a própria habilidade dele de dizer isso, né? Se eu pergunto para ele, você faz tudo para obter reconhecimento? E socialmente é feio dizer que se faz de tudo para obter reconhecimento, né? Então a pessoa pode dizer, não faço. Mas aí ela vai ouvindo a voz interna e aquilo vai batendo, como uma estaca, né? Tac, tac, tac. Ah, nossa, acho que eu faço. Então, é mais ou menos assim. São os danados dos mecanismos de defesa, porque a gente se sente culpado por ser a gente, porque ser a gente é feio. Então, eu acho que a primeira parte do processo é a sinceridade nua e crua mesmo, não para as pessoas, porque as pessoas não têm nada a ver com a tua vida. É para você mesmo, né? Ter a sua própria sinceridade. Sinto-me bem quando sou aplaudido e admirado. Esse quase todo mundo diz que não. Não? Esse é o meu maior sim. Quase todo mundo diz que não. Entendeu? Mas por quê? Porque é feio, né? Você querer aplauso. Você querer... Entende?
Esse é o processo, né? É feio você querer ser aplaudido. E qual o problema de você querer ser Não tem aplaudido? problema, né? Não é um problema, né? Você faz de tudo para chamar a atenção dos outros e fica feliz quando a atenção está 100% em você. E isso, por vezes, gera um senso de competitividade, ele traz descontentamento ou tristeza. Vamos supor que você espere as palmas ou a admiração de um trabalho que você vai entregar. E aquilo não vem. Porque a interpretação de cada ser humano depende de uma série de variáveis, como, por exemplo, o dia que essa pessoa acordou de bom humor, mau humor, que é totalmente imprevisível. E aí, naquele dia que você esperava o aplauso não saiu. Então, a pessoa se sente muito mal. Então, esse esquema de busca por aprovação e reconhecimento são pessoas que vivem em função de fazer coisas para ser aprovado e ser reconhecido. Né? E às vezes, ai, tá querendo chamar atenção. Ai, como é parecido, gosta de aparecer. Não, gente, é um esquema mental. É uma necessidade de pertencimento que não foi cumprida na infância. Por isso que eu falo para as pessoas, não cabe julgamento aonde predomina a ignorância, né? Não se pode julgar aonde você não tem conhecimento, né? Falar o X ou o Y é muito relativo e tem que tomar muito cuidado, porque o parecer jurídico nosso, né? Não sabe, às vezes, a entrelinha, né? Tem os porquês da pessoa ser quem ela é, ou de agir como ela age, ou de fazer o que ela faz. É o que eu falo, entender a obrigação, aceitar a opção. Existem perfis de pessoas que eu não tolero conviver, mas eu tenho a necessidade de entender. A gente entender é uma obrigação. Agora, aceitar conviver ou não conviver, querer estar perto, querer estar longe, isso é outros 500. Você pode escolher com quem que você... Acho que existe o livre-arbítrio aí na vida, a gente pode escolher quem a gente quer na nossa caminhada. Não é que você precisa manter todo mundo independente de quem seja essa pessoa, né? Total. Esse aqui é bem legal. Esse é o último que eu vou falar hoje para vocês. Tenho medo que as pessoas saiam da minha vida, sim ou não? Não. Sim. Ótimo. Em algum momento da vida, as pessoas com quem você se relacionou morreram ou deixaram você sem ao menos explicar o porquê. E isso fez com que você acreditasse que sempre as pessoas sairiam da sua vida sem deixar explicações e sem você ao menos entender ou esperar. Esse aqui é um esquema de abandono e instabilidade. Famílias que não cuidam, negligenciam a criação dos filhos. E o abandono, gente, às vezes não é físico, às vezes a pessoa está presente, mas não está. Né? Eu tenho um paciente, por exemplo, que a mãe dele, ela tinha muitos homens. Então ela estava muito voltada a estar em conexão com os homens. E as crianças ficavam dentro de casa junto com ela, mas tudo jogado, porque ela esquecia o horário de comida, esquecia de tudo. Então, isso também é abandono. Não tem a ver com a presença. Eu tenho uma outra que com 4 anos a mãe dela foi embora com uma outra pessoa. E largou ela com o pai. E voltou só depois de alguns anos. Então, esse é um abandono direto, né? Que a pessoa realmente executou o abandono. Mas tem abandonos que não são diretos e que também são abandono. Tá? O que acontece quando a pessoa passa por um esquema de abandono? Ela tem sempre a sensação de que ela será abandonada a qualquer momento. Então, ela começa uma relação achando que a pessoa vai embora. Ela tem um filho e ela, ao invés de criar um vínculo profundo com o filho, ela cria um vínculo superficial porque ela acha que o filho vai morrer. A qualquer momento, vai embora, enfim. Então, os vínculos começam a sofrer um impacto de não profundidade por medo, ou de extrema profundidade quando a pessoa tem a certeza que vai ser abandonada, sei lá eu, né? Começou a sair com uma pessoa casada lá, sabe que aquele cara não tem nada para oferecer, mas gera um vínculo profundíssimo com aquela relação, sabendo que está entrando num lugar onde não vai ser aceito. Entende?
Medo de ser trocado por outra pessoa, sim ou não? Sim. Então vamos lá. Em algum momento da vida, as pessoas com quem você se relacionou não permaneciam ao seu lado, sempre achando alguém mais especial para substituir, fazendo você acreditar que sempre será dessa forma. Os pais, por exemplo, né, que se separam. Aí o que acontece? Eles arrumam os namorados, as namoradas. E aí eles deixam de buscar o filho, por exemplo, porque vão sair com a namorada, né? Passa a ser mais importante desse jeito. Esquema de abandono. As pessoas me geram insegurança, pois são instáveis. Sim ou não? Sim. Não. Em algum momento da vida, as pessoas com quem você se relacionou agiam de maneiras diferentes, fazendo com que você nunca soubesse o que esperar delas. E isso gerava em você insegurança de que aquela conexão era segura. Uhum. É o que eu falei para vocês, às vezes é hora de comer que não é respeitada, disciplina de horários que não é respeitada. Negligências mesmo, né? Sempre serei abandonado ou deixado. Essa é a frase matriz do abandono e da instabilidade. Em algum momento de sua vida, serei abandonado, em algum momento da minha vida, serei abandonado ou deixado. Sim ou não? Sim. Em algum momento de sua vida, as pessoas com quem você se relacionou deixaram você por algum motivo, mesmo que provisoriamente, e você sentiu-se abandonado, desprotegido, vindo a acreditar que todas as pessoas com quem você conviver agirão da mesma forma. Essa cartinha aqui, gente, que é do esquema do abandono, é muito interessante porque ela é atrelada ao apego emaranhado. Pessoas que têm o esquema de abandono, é naturalmente vocês perceberem que quando elas estão indecisas, elas literalmente andam de um lado para o outro, com a mão na cabeça. E elas mandam mensagem, elas procuram no Google, elas procuram no YouTube a resposta, porque elas têm desespero em encontrar uma decisão para aquilo que é indecisão. Elas não conseguem conviver com uma indecisão. Às vezes tem coisa que precisa maturar, né? Sei lá, meu namorado brigou comigo e ele disse que não me quer mais. Mas pode ser que ele estava nervoso, não me quer mais, mas daqui a 3 dias ele muda de ideia. Para as pessoas que têm esse esquema de instabilidade e abandono entrelaçado com vínculos com elas, não acontece esse tempo de espera. 2 dias, 3 dias. É sufocante. É impossível de aguentar. É uma dor dentro do coração. Então, elas querem resolver tudo, elas buscam solução, elas buscam decisão, alguém que dê uma resposta, que fale, que converse. Então, elas têm um apego emaranhado, elas não conseguem lidar com a indecisão. Entenderam hoje os esquemas que eu passei para vocês? Sim. Foi difícil de entender? Não. É profundo, gente. É dolorido também, tá? Mas isso leva vocês a apenas encontrar a chavezinha, né? E o mais difícil é você fazer a conexão do seu sentimento com o que quer dizer esta emoção, esse sentimento, né? Isso que é mais difícil. Entender as nossas emoções acaba sendo até fácil, mas fazer a correlação aonde que está e como localizar que é mais difícil, né? Aí eu vou te ensinar uma coisa. Eu vou te ensinar um exercício. Quando vier para você aquela sensação de abandono, de instabilidade ou de postura punitiva, você vai tentar fazer uma síntese daquele episódio. Então, por exemplo, estou sentindo que meu namorado vai me abandonar. Então, essa é a síntese, né? Eu preciso criar um jargão para o meu texto, tá bom? Criar um título. Então, você faz um título para o seu texto. Estou sentindo que meu namorado vai me abandonar. Aí agora vem a pergunta, chave. Quando foi a primeira vez, desde que eu nasci, que eu senti isso? Desde que eu nasci, quando foi a primeira vez?
Essa é a pergunta. A pergunta que vocês têm que recolher. E olha, é batata, tá bom? Senta, respira, que vem. Pode não vir a primeira vez de existência, mas vai vir um episódio. Entende? Vai aparecer. Você só precisa criar essa conexão com você, ao ponto de ler bem os sinais, entender que lente que você está usando para trabalhar o seu dia a dia. Porque às vezes as pessoas não estão abandonando você. Eu tenho pacientes, por exemplo, que por conta de ter um esquema de abandono alto, eles abandonam antes das pessoas abandonarem eles, porque eles acreditam que vão ser abandonados. Então eles vão embora antes, eles traem na frente para não ser traído. Entendeu? Agora eu vou dar a palavra para a Andréia, porque nós conseguimos, graças a Deus, montar, eu não sei o nome, vaquinha, ai gente, abacaxi. Chama abacaxi, a vaquinha Abacaxi. online. A vaquinha online. Então, quem conseguir contribuir, eu coloquei R$50, mas é qualquer quantia, tá bom, gente? Então, a gente vai começar esse mês. Eu peço só... Lá, quando você faz a doação, tem como pôr seu nome, né, Andréia? Quem doou. Você pode, sim. Você pode escolher para o nome ou não. É Sim, uma mas é opção que importante você... vocês colocarem o nome de vocês. Por quê? Porque depois a gente vai precisar sortear uma pessoa para doar esse dinheiro. E aí, se a gente não tiver o nome de vocês, fica difícil fazer a doação sem saber o nome. Tá bom? Você pode escolher também, quando você clica no link, que você passa lá no grupo, né? Vou passar o link lá no grupo. E, aí você clica lá no link, você escolhe se você quer que isso gere um boleto eletrônico ou que te passem os dados para fazer transferência. Tá. Aí você escolhe a opção que você quer e... Eu vou colocar a Andréia de administradora do grupo também, porque assim ela consegue, se vocês tiverem dúvida, alguma coisa, vocês manifestam. Tá bom. Porque eu não Pode mandar para mim, isso, sim. gente. Tá Ela ok. que entende. Tá bom. Tá bom. Tá certo. Combinado? Combinado. Então eu vejo vocês na semana que vem, na quarta que vem. Espero ter tirado algumas dúvidas sobre a parte dos esquemas mentais com vocês. Ainda tem outros esquemas para a gente passar. Mas é bom que vocês vão passando esquema por esquema para vocês terem entendimento sobre os modelos esquemáticos, como eles são, né? Sucintamente, obviamente, mas dá para poder entender como é que funciona essa lente humana, né? Que tipo de óculos nós podemos ter na vida. E depois disso eu vou ensinar vocês os estilos de enfrentamento, que não tem a ver só com os mindsets, mas tem a ver como é que eu enfrento a vida no dia a dia. Eu tenho aquele esquema mental, eu fujo dele, né? Eu encaro ele, que estilo de enfrentamento eu tenho? Então, com cada esquema mental desse que vocês estão anotando, vocês vão perceber que vocês podem ter 3 estilos de enfrentamento. Evitativo, tá? Combinado? Tá certo. Se vocês tiverem dúvida, vocês me mandem. Tá bom. Vivi, qual que é a editora desse baralho? Esse aqui chama-se Líder, editora Líder. Ó. Tá. Líder, tá? Eles não são baralhos baratos, gente, porque é baralho profissional. Então, ele custa um pouquinho de dinheiro. Mas, quem for... esse vídeo é assistido por pessoas também que trabalham com isso, eu sempre dou as dicas do material, porque quem quiser tem, né, esses materiais. Tá bom? Obrigada. Por nada. Depois eu mando para vocês o questionário em Excel, porque tem um questionário que a gente faz dos esquemas mentais para saber os estilos de pai que a gente teve, porque nos questionários fala assim, quais os estilos de pais que vocês tiveram? Aí aparece um monte de pergunta para descrever que tipo de pai, que tipo de mãe, quais eram os esquemas mentais do seu pai, da sua mãe, para você poder saber de onde você vem. É bem legal. Tá bom? Ok. Combinado? Obrigada. Um beijo, viu? Fiquem com Deus. Obrigado, beijo. Até mais. Boa Tchau, noite. gente. Boa noite. Um beijo.